Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Ceará caiu uma posição, chegou a estar em oitavo nessa rodada, mas acabou perdendo a posição devido à vitória do Goiás. Vamos falar um pouquinho sobre a finalização dessa rodada da Série B e também sobre a coletiva do Léo Condé. Vamos abordar aqui alguns pontos interessantes que o Léo trouxe nessa coletiva, nessa boa coletiva do Léo Condé. Vem com a gente, é o BPR chegando para você com mais conteúdo por aqui. Cuida, menino! Fala, galera! Primeiramente, peço a você para deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com geral. Comente aqui também o que você está achando desse momento do Ceará Sporting Clube na Série B, no contexto político, em todos os contextos. Para muita gente eu sou passador de pano, para muita gente eu sou corneteiro, enfim. É o torcedor do Ceará, né, nessa mar de confusões trazidas também por essa gestão do João Paulo desastrosa e que nos preocupa, né? Em muitos aspectos. Mas como a gente hoje, agora, e nesse momento, vai focar sobre a Série B, eu vou direto trazer para vocês aqui a finalização da rodada. Hoje à noite teve Goiás, um pouquinho mais cedo, Goiás e América Mineiro. Goiás venceu por 2-1 e acabou de terminar o jogo entre Mirassol e Novo Horizontino, mais 1-1. Meu amigo, ontem teve 2 jogos, teve 1-1 também. Eu acho que é a maior quantidade de empates em 1-1, até o placar se repetindo, que eu já tenha visto. Mas vamos trazer aqui para vocês a tabela e vocês podem perceber que houve um achatamento da tabela da Série B, né? O líder Avaí tem 23 pontos e a gente, em 9º lugar, apesar de termos perdido uma posição durante a rodada, a gente ganhou, né, 2 posições em relação à rodada anterior. Então, acabou sendo uma rodada positiva porque a Série B ela achatou, né? A gente acabou ganhando posições. O líder está ali a 4 pontos da gente, ou seja, está tudo muito embolado. Não dá para saber nem para definir muita coisa. O Santos venceu, foi a vice-liderança, né? Porque tem mais vitórias do que os demais. O Santos tem muitas derrotas, mas também tem muitas vitórias. E isso joga o Santos, que estava lá em 7º lugar, direto para a vice-liderança. Obviamente, os resultados de hoje também contribuíram, porque o América Mineiro perdeu, né? Não pontuou, e aí o Santos pôde ultrapassar e confirmar a posição na rodada 13, né? Por conta dessa derrota do América Mineiro, o Santos vice-líder nesse momento. E a gente vê que a tabela achatou completamente. Quem está em má fase, né? E tem times que estão em má fase, o torcedor do esporte, nesse momento, vive uma má fase, o torcedor do Ceará tenta se reconstruir, né? O Ceará precisa se reconstruir ao longo da Série B, está com um novo treinador, vem de uma vitória interessante, recuperou um jogador que há muito buscava ali uma sequência de gols, ou pelo menos isso que aconteceu, que foi um hat-trick do Saulo Mineiro, e isso aí também ajuda, né? Todo mundo que tá nesse bolo, tá no jogo, tá no campeonato, tem campeonato para todo mundo. O 11º lugar, que é o Novo Horizontino, empatou hoje, ele tá a 4 pontos do Avaí. É muito pouco a quantidade de pontos, é muito pouca. 2 vitórias te joga lá em cima. Então, assim, todo mundo, nesse momento da Série B, tá na briga. Então, a Série B, ela achatou, ela está, nesse momento, um bolo de indefinições. Isso, para quem está fora do G4, de certa forma, é positivo, né? Que mostra que o campeonato tem uma série de indefinições, mas, ao mesmo tempo, não vai demorar muito. E essa janela, ao meu ver, essa janela agora que a gente tem aí, e que o Ceará está tentando contratar, porque sofreu um novo transfer ban, e aí eu só acredito vendo quando esse pagamento foi efetuado. Eu vou já falar sobre isso. Ele teria que contratar, precisa buscar contratações. Eu acho que quem contratar melhor vai conseguir subir o patamar da sua equipe. Obviamente, acho que o Ceará também tem um aspecto de gap de melhoria técnica, aliás, tática. Além da técnica que muitos times precisam, o Ceará tem um potencial aí que pode ser destravado com a chegada do Léo Condé. Então, o Ceará tem perspectivas dentro da competição se resolver a situação do transfer ban. E muitas equipes que estão nesse momento disputando, perdão aqui pela tossezinha, estão disputando, mas que estão fora do G4, tem grandes chances aí ao longo dessa Série B. O próprio Goiás venceu, está ali já colado no G4, né, com 1 ponto a menos do que o Operário. O Operário começa a derreter na competição. Não acho que o Operário permaneça nessa condição. O Avaí, nos últimos 5 jogos, só venceu 1, empatou 4. É outro time que começa a patinar na competição. Eu acho que ainda tem muito espaço aí para evolução nessa tabela de classificação. E o Ceará está no bolo, está na briga, precisa melhorar.
né? Então, eu acredito que o campeonato está indefinido e a gente tem perspectivas aí com a chegada do Léo Condé, que inclusive Léo Condé, eu vou tirar da tela aqui a tabela, que agora a gente vai falar do Léo Condé, deu coletiva hoje de apresentação, se apresentou. Antes dele falar, falou também o atual presidente do Ceará e o Haroldo, diretor de futebol, também atual diretor. E, principalmente, eu acho que todo mundo voltou as atenções para o caso do Transferban. E com toda a sua falta de tato, né, e falta de sensibilidade, sua falta de preocupação com a imagem do clube, João Paulo só disse que ia pagar esse Transferban. E ponto. Você precisa respirar, porque era um pedido de desculpas que ele deveria dar ao torcedor. É um pedido de sabe, assumir erros, ter caráter. Não é isso aí ser presidente do Ceará, não, tá? Não tenho muito mais o que falar desse cara. É lamentável como presidente do Ceará sob todos os aspectos. Toma decisões erradas, falas infelizes, pouca sensibilidade. E tudo que a gente temia, né, ou tinha como uma dúvida de que ele ia ser um projeto dessa casca Robinson, ele vestiu toda. Então, não tem muito o que mais falar do João Paulo, não. É esperar terminar o mandato dele, sem maiores danos, né, e que de preferência com um acesso, se for possível, porque o Ceará, independente e apesar do João Paulo, ele ainda tem uma estrutura bem acima de muitos times da Série B, né? Tem um trabalho ali estrutural dentro do clube, apesar de ter falhas, apesar de ter problemas, a gente sabe muito bem disso, que tem condições de ascender a Série A. Muito mais por essa estrutura do que pelo presidente que costumeiramente tem atrapalhado o próprio departamento de futebol. Vamos ver. Vamos ver onde é que até onde a gente consegue chegar nessa Série B, sabendo que se a gente não conseguir subir, a gente sabe quem é o culpado, né? Em caso de acesso, não é o presidente, o grande benfeitor do acesso. Em caso de não acesso, a gente sabe quem atrapalhou o tempo inteiro essa caminhada, tá bom? Mas vamos lá, Léo Condé chegou, né? Deu coletiva hoje. Foi muito boa a coletiva do Léo, um cara muito sensato, muito equilibrado, tranquilo, de um perfil interessante, né? Um cara muito, muito sensível à competição, que entende a competição. E o mais importante, ele respeita a Série B. Ele respeita o local onde ele está. E ele sabe muito bem o que fazer dentro dessa competição para fazer com que o Ceará seja competitivo em ambientes diferentes, em circunstâncias diferentes, em estilo de jogos diferentes dentro da própria competição. Então, o Léo se mostrou um treinador que busca, sabe, ser um cara adaptável, né? Que o seu time jogue de maneira adaptável. Ele até falou de algumas formações que podem variar dentro do estilo de jogo dele. O que a gente percebe é que ele não é muito fã do 3-5-2, mas pode ser tudo uma questão de contextos. Dentro do que ele falou de um 4-3-1-2, falou do 4-3-3, do 3-4-3, né? De ter sempre 3 atacantes explorando os lados de campo, com 2 pontas, né? Explorando os lados de campo. Então, o Léo é um cara que, pelo que a gente percebeu nesse começo de trabalho e nessas primeiras palavras dele, vai buscar uma adaptabilidade, né? E eu também busquei informações de que ele gosta muito de trabalhar um defeito que esse time, que o Ceará do Mancini tinha, que é a bola parada. O Léo gosta de trabalhar, gosta que essa bola seja treinada de escanteio, de cobranças de faltas ao redor da área. O Léo gosta e vai trabalhar a bola parada do Ceará. E também ele treina a forma de fazer a transição rápida. São 2 pontos aí que vão agregar no estilo de jogo do Ceará esse trabalho do Léo Condé. A gente deseja sucesso a ele. O único ponto de atenção, e aí esse ponto de atenção eu acho que vou voltar um pouco mais ao torcedor e a crítica que pode vir ao trabalho do Léo. Porque quando você traz muita ideia e muitas coisas assim ao mesmo tempo, pode ser que exista um tempinho de adaptação aí para o trabalho do Léo encaixar e engrenar, né? E aí tomara que a gente tenha o tempo e a paciência necessária para ver esse trabalho engrenar. Pode ser que engrene de cara logo e o time compre a ideia do Léo, entenda o que é preciso fazer, sabe? Traga ali toda a bagagem que estava faltando em pontos ali do trabalho do Mancini e o time,
rode perfeitamente logo de cara. Pode ser que isso funcione, pode ser que seja assim. Mas como eu vejo o Léo trazer muitas ideias, e eu gosto disso, eu gosto dessa maneira adaptável do Léo enxergar o futebol, né, de maneira estratégica, né, jogando o jogo que é preciso ser ganho, isso pode trazer para os jogadores uma quantidade muito, muito grande de informações a serem assimiladas em pouco tempo. E isso pode fazer o time dar uma patinada dentro da competição. Mas a gente espera que não. A gente espera que a gente já vá com mais ideias para dentro de campo, com um jogo que tenha um senso comum. Eu acho que, honestamente, ele pega um time com tela em branco, né? Eu acho que ele pode aí explorar um pouco mais. Eu acho que os jogadores estão prontos para absorver o trabalho dele, mas fica essa aspas aí de atenção sobre essa questão de muita adaptabilidade que ele vai trazer para o elenco, e isso pode trazer um pouco de uma confusãozinha. Mas acredito que não por conta desse... vou torcer que não, né? Que é por conta dessa tela em branca que me dava a sensação, às vezes, de um trabalho do Mancini que deixava os jogadores muito à vontade dentro de campo, e no final das contas a gente está saindo dessa rodada com o melhor ataque da competição e uma das piores defesas. E isso vai muito de encontro com o que o próprio Mancini falava, né? Que preferia ganhar um jogo de 5-4 do que de 1-0. E é bem isso que a gente está vendo aí nessa Série B. Então tem coisas para o Léo melhorar na equipe, para que o Ceará jogue a competição mais dentro dessa competição, respirando mais a estratégia da competição para poder você superá-la. E a gente torce que dê tudo certo. Então é isso, galera. Deixa aí seus comentários, suas ponderações, o que acharam dessa coletiva, dessas declarações minúsculas, né, do João Paulo também sobre o transfer ban, dizendo que vai ser resolvido nos próximos dias e só, né? En passant, como se nada tivesse acontecido. Não sei em que mundo ele tá, mas enfim. Fala também sobre isso e também sobre a rodada da Série B, beleza? Vou indo por aqui. Agradeço demais a todo mundo. Tamo junto, galera. Bora, mozão, e bora pro racha. Valeu!